feliz 2024, queridos amigos. O primeiro Máquinas na Pan do ano traz a terceira parte da retrospectiva 2023 com uma imersão na mobilidade urbana e avanços tecnológicos da indústria automotiva no universo da eletrificação. Nossa viagem teve início na costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, e cruzou o território norte-americano para mergulhar na mobilidade urbana de Nova York. Eu sou Alex Rufo e o nosso especial com os melhores momentos de 2023 você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. O organismo vivo e com genética própria. Assim devemos entender a mobilidade urbana global, analisando cada megalópole do planeta. Com DNA único e soluções diferenciadas de transporte público, engenharia de tráfego e infraestrutura viária. O Máquinas na Pan especial que abre 2024 vai te levar para uma viagem junto comigo pelas principais cidades do continente norte-americano e o nosso roteiro teve início no epicentro das soluções inteligentes e inovações de mobilidade, São Francisco, na Califórnia. Em 1961, a conceituada urbanista norte-americana Jane Jacobs previu a erosão das cidades ocasionada pelos automóveis e também o desgaste da imagem dos veículos automotores nos ambientes urbanos. Quase 6 décadas depois do lançamento do seu best-seller A Morte e Vida das Grandes Cidades, o discurso de Jane Jacobs ainda é factual e contemporâneo. Grandes cidades europeias como Madrid, Barcelona e Oslo já se preparam há alguns anos para a nova era da mobilidade, com iniciativas totalmente apoiadas pelos cidadãos e projetos de micromobilidade com scooters, bikes elétricas, patinetes nas ruas. E aqui nos Estados Unidos e principalmente no estado da Califórnia, todo esse processo é uma referência com vários tipos de modais de mobilidade com zero emissão, onde a cidade de São Francisco é a sua maior vitrine. Mas nem por isso a cidade modelo de mobilidade da Califórnia deixou de estampar na capa do seu principal jornal, o San Francisco Chronicle, uma análise sobre o crescimento da micromobilidade com bikes elétricas e patinetes totalmente alinhada com a conscientização dos moradores de São Francisco sobre emissão zero de poluentes e clean air. Sem a mesma evolução do estado norte-americano com a mudança da frota de automóveis movidos a combustível fóssil para a energia elétrica, a cidade de São Paulo fez avanços muito importantes na mobilidade urbana com a introdução em 2012 das ciclovias, faixas exclusivas para as bikes. 2018 foi o ano da disruptura das vias públicas com a chegada dos patinetes, consagrados em 2019, principalmente na região da Avenida Paulista. Yellow, Ride, Skol e Grow fecharam parcerias com entregas rápidas do Rappi e iFood. A American Airlines estendeu suas operações para o Rio de Janeiro e a Uber para Santos. A micromobilidade na cidade de São Paulo cresceu. Porém, para que os automóveis entrem de vez nesse processo de emissão zero, ainda precisamos reduzir o custo dos carros elétricos no país e melhorar muito a infraestrutura de nossas vias públicas. Com alguns anos de vantagem nesse processo e principalmente uma maior consciência ambiental, a cidade de São Francisco surpreende com números bem acima da estimativa inicial de crescimento. A troca de carros a combustão para elétricos na Califórnia atingiu um número recorde, fazendo com que o estado ultrapasse o objetivo inicial para 2025, que é atingir a marca de 1,5 milhão de veículos com zero emissão. A preocupação agora é com a infraestrutura da cidade,
que terá de aplicar na instalação de pontos de recarga plug-in a mesma velocidade verificada no crescimento da eletrificação de veículos. Caso o ritmo de instalação não acompanhe as vendas de carros elétricos, em 5 anos, a cidade de São Francisco terá um déficit de 82 mil pontos de recarga para atender a demanda. Outra preocupação está fora do perímetro urbano. Na estrada que liga São Francisco a Los Angeles, é possível percorrer muitos quilômetros sem que o motorista encontre um único ponto de recarregamento, o que faz do carro elétrico um modal mais interessante para a mobilidade interna na cidade e menos para viagem de longa distância. Por outro lado, nas vias de São Francisco, o usuário dos elétricos tem a preferência, com melhores vagas nas ruas e nos estacionamentos públicos, além da conveniência da recarga durante o tempo de ociosidade do veículo. Nas vias expressas, mais um bônus extra: a possibilidade de utilizar a faixa da esquerda, até então exclusiva para o carpool, onde somente veículos com mais de 2 ocupantes podiam trafegar. No caso dos elétricos, basta um selo que identifique o automóvel com a certificação de zero emissão e Clean Air. Atualmente, 600 mil veículos elétricos estão nas ruas da Califórnia e um dos problemas que o morador de uma cidade como São Francisco enfrenta é a dificuldade para alugar uma casa com garagem, para que o proprietário de um carro elétrico possa instalar um ponto de carregamento sem precisar contar com o sistema plug-in das vias públicas. Para o brasileiro, os desafios são ainda maiores, com o alto custo dos carros elétricos e a conscientização do usuário da micromobilidade, que vai bem além dos cuidados com o meio ambiente. A preocupação com o próximo na hora, por exemplo, de utilizar um patinete de forma adequada, com segurança, bom senso e respeito. Exemplo de mobilidade urbana nos Estados Unidos, a cidade de São Francisco avança no processo de eletrificação com modais que vão além das ruas da mais charmosa cidade da Califórnia. A interligação entre cidades também entrou na onda da eletrificação, o Qualtrain, e com mais performance, eficiência, capacidade, segurança e confiabilidade, o projeto inclui uma total conversão da frota de trens movidas a diesel para elétricas, inclusive com uma extensão do serviço da área central também para a área da Baía de São Francisco. O programa de modernização na estrutura ferroviária prevê o aumento de performance, capacidade, segurança e confiabilidade através da eletrificação, com a troca integral dos trens movidos a diesel por elétricos e a renovação tecnológica completa, que envolve também as plataformas de embarque e estações. A exemplo dos automóveis elétricos, os trens movidos a eletricidade aceleram e desaceleram de uma forma bem mais rápida dos que usam combustíveis fósseis, melhorando a frequência e a rapidez do serviço, com aumento de 30% na capacidade de transporte. O serviço público ferroviário da cidade de São Paulo também sofreu uma renovação completa recentemente. A CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, possui 273 quilômetros de malha ferroviária eletrificada, com 94 estações distribuídas em 7 linhas, que abrangem 23 municípios. O sistema beneficia diretamente 3 milhões de passageiros. Exemplo de tecnologia, até mesmo de automação, o metrô de São Paulo foi considerado o melhor meio de transporte da América Latina e, em 2015, classificado pela revista americana Business Insider como um dos melhores do mundo. Esse processo de emissão zero, tanto na cidade de São Paulo quanto aqui em São Francisco, tiveram início praticamente na mesma época, 150 anos atrás, com os tão icônicos bondes. Ícones de mobilidade em São Francisco, os cable cars são operados manualmente e lembram muito os nossos antigos bondes. Das 23 linhas criadas entre 73 e 1890, apenas 3 ainda estão em operação. 2 no centro da cidade e outra ao longo da California Street, mas ainda assim é o maior símbolo de pioneirismo do processo de eletrificação da cidade. Embora os cable cars também sejam utilizados por moradores da cidade, a grande maioria dos seus 7 milhões de usuários são turistas. Esses bondes manuais e puxados a cabo foram o maior gatilho para que em 1892 os bondes elétricos entrassem em operação na cidade. Em contínuo processo de evolução do ar limpo,
Desde 1935, São Francisco passou, então, a ter como maiores aliados da emissão zero os trólebus, que conseguiram cobrir a maior parte da área urbana da cidade e com muita eficiência. Eles são muito bem conectados à malha de trens e ônibus convencionais de São Francisco. Na cidade de São Paulo, os trólebus também evoluíram muito tecnologicamente. Atualmente, são 200 veículos em operação em 9 linhas. Os novos modelos têm piso baixo, corredores internos mais largos, baixo nível de ruído e entregam muita segurança e conforto para os usuários, inclusive com alto padrão de acessibilidade. Com a macromobilidade precisando de uma solução de espaço e agilidade nas grandes cidades, foi a vez da micromobilidade entrar em cena, ou melhor, nas ruas. Com a dificuldade cada vez maior de espaço na grande cidade, a scooter e o patinete passaram a ser uma excelente solução de mobilidade, principalmente para transportes em curta distância. Nos horários de pico, uma cidade de grande porte como São Paulo registra uma média de 90 km de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego CET. Os números da FenaBrave, Associação das Concessionárias de Veículos, registram crescimento nas vendas de motos de baixa cilindrada e scooters, que correspondem a 90% do mercado de duas rodas no Brasil e permitem uma maior velocidade de deslocamento durante o trânsito parado dos grandes centros urbanos, com impacto direto de até 50% de redução no tempo de deslocamento dos seus usuários. Responsáveis por 96% das emissões de CO2, os automóveis a combustão são atualmente os grandes vilões nesse processo de zero emissão. São Francisco, Nova York, Madrid, Barcelona e Oslo já chegaram lá. Com a velocidade da micromobilidade nas grandes ruas e com o avanço da infraestrutura com uma regulamentação mais ajustada, a grande cidade de São Paulo também segue o mesmo caminho para alinhar todo o seu potencial com as grandes megalópolis do planeta. O estado da Califórnia mergulha no universo da eletrificação e investe na infraestrutura viária, com aumento dos pontos de recarga e otimização do sistema público de transporte. Enquanto isso, a tecnologia autônoma de veículos caminha lado a lado com os híbridos ou 100% elétricos. A revolução dos veículos autônomos segue uma jornada sem retorno e em evolução, que tem início no nível 0 e vai até o patamar máximo de tecnologia, o nível 5. O nível 0 é o veículo que não tem absolutamente nada de recurso que facilite a condução, onde o condutor tem total controle sobre o veículo. O nível 1 está presente na maior parte dos carros que circulam pelas vias públicas. Nesse modo de condução, o condutor tem à sua disposição o Cruise Control, que é a velocidade de cruzeiro programada, e o Park Assist, com auxílio durante as manobras de estacionamento, e fica por aí. O nível 2 é o sistema mais comum por aqui e em outros países, quando o condutor ao volante compartilha o controle do carro com o sistema autônomo. A tecnologia de condução é mais voltada para alertas de segurança e monitoramento das ações do motorista. Através do Lane Assist, o veículo permanece nas faixas de rolamento das vias públicas ou estradas e, caso a alavanca de mudança de faixa não seja acionada, o volante trepida e uma luz no painel indica que o carro está se desviando do rumo correto. Além disso, conta também com Adaptive Cruise Control, que mantém o veículo a uma distância segura e pré-programada do carro que vai à frente, reduzindo ou aumentando a sua velocidade. O Emergency Braking System também está disponível em veículos com nível 2, que aciona o freio caso algum pedestre, ciclista ou mesmo outro veículo se coloque em rota de colisão. Os autônomos de verdade começam aqui. No nível 3, o sistema é hands-off, onde o condutor não precisa estar o tempo integral com as mãos ao volante, mas precisa estar no banco do motorista para que em qualquer emergência possa reassumir o comando do carro. Esse sistema tem o pioneirismo da Tesla. O sistema efetua por conta própria a maior parte das funções dinâmicas do veículo e conta com uma série de radares e câmeras instaladas no carro para mapeamento de objetos à sua volta.
O veículo se movimenta por conta própria e monitora o ambiente ao seu redor. A maior conveniência para o condutor é a possibilidade de cuidar de outras atividades enquanto o veículo se movimenta. Ainda assim, precise estar atento para reassumir o comando em eventuais situações de risco. No nível 4, não há necessidade de um motorista atrás do volante. Esse é o caso do carro autônomo do Google, que trafega em ambiente controlado na região de Mountain View, no Silicon Valley. Desde 2006, com sede em Mountain View, o Google tem mais de 5 bilhões de acessos diários e passou a desenvolver projetos e produtos que vão muito além de um sistema avançado de buscas, entre eles o seu maior cartão de visita no universo da mobilidade urbana, um carro 100% autônomo. A Google começou a trabalhar o projeto de carros autônomos em 2009 e, a partir de 2017, foi criada a Waymo, uma empresa independente dentro do grupo Alphabet, para assumir o projeto e dar continuidade no desenvolvimento da tecnologia autônoma. Os veículos utilizados são minivans híbridas da Pacifica Chrysler, com serviço e tecnologia da subsidiária do Google para competir diretamente com Uber e Lyft. Em breve, o Jaguar I-Pace, totalmente elétrico, passará a se integrar à frota do Google de autônomos, onde GM, Tesla, Daimler e Volkswagen são os novos players dessa concorrência na corrida da estrada da mobilidade inteligente, para retirar o motorista do banco da frente do veículo. Heading to Sacramento Street. Please make sure your seatbelt is fastened. For any questions, press the call support button to speak with a rider support agent. E agora que a gente já entendeu melhor onde tudo começou, a Jovem Pan veio até Mountain View para testar o carro 100% autônomo da Waymo. E eu vou levar você junto comigo. Na verdade, a Waymo vai levar todos nós para essa experiência incrível, nesse mais novo universo, com muita tecnologia e mobilidade urbana no self-driving. Vamos lá? Logo na saída da base do Google, uma surpresa. Eu mesmo comandei a partida do banco traseiro da Pacific Chrysler através do botão Play no painel bem à minha frente, depois de selecionar o destino da viagem. A primeira sensação ao ver o volante do carro se movimentando sozinho é meio estranha, mas depois a entrega de tecnologia monitorada pelo display é tão grande que a experiência fica bem mais tranquila, com uma condução precisa que transmite muita segurança durante o percurso. O carro faz o cruzamento de informações captadas pela emissão de milhões de sinais de laser por segundo, com radar que detecta a posição e velocidade de outros objetos. Câmeras de alta resolução conseguem, por exemplo, distinguir o farol verde do vermelho. Depois de milhões de quilômetros rodados em testes e estudos detalhados sobre o comportamento de motoristas nas vias públicas, a inteligência artificial do veículo consegue antecipar o que está para acontecer a 500 metros de distância e deixar mais espaço para ultrapassar um ciclista que, devido a um bloqueio na pista, precisa invadir a outra faixa da via pública, parar o carro para a travessia repentina de pedestres, mesmo fora da faixa de segurança, muito bem identificados pelos sensores de movimento, ou ainda reduzir a velocidade e desviar de um carro parado no estacionamento com os ocupantes do lado de fora. Um pacote completo de tecnologia que permite a condução autônoma para levar os seus ocupantes ao destino com praticidade e segurança. Esse é o principal objetivo da Waymo. O último e mais avançado sistema de condução, o nível 5, dispensa a necessidade de um condutor no veículo e mais, dispensa até mesmo o volante no interior da cabine. O veículo de nível 5 parece mais uma cápsula que abriga uma sala de estar que se movimenta de modo totalmente autônomo, auxiliado por sensores, radares, emissões de sinais a laser e inteligência artificial que permitem que o veículo interaja com outros veículos e com sistemas de monitoramento do tráfego local. A maior cidade dos Estados Unidos, Nova York, tem como meta de eletrificação sem deixar de lado a preferência do cidadão norte-americano pelos SUVs de grande porte e a micromobilidade urbana. Nem a
pandemia nem o aumento do preço dos combustíveis, impactados pela guerra da Ucrânia, tiraram os SUVs de grande porte das ruas dos maiores centros urbanos dos Estados Unidos. Então eu vou convidar você para checar junto comigo aqui nas ruas de Nova York se a crise realmente ficou para trás. Uma fotografia da mobilidade norte-americana mostra uma grande variedade de marcas e modelos em circulação pela ilha de Manhattan, sejam elétricos ou movidos a combustão, que sinalizam o fim da crise automotiva e retomada da produção e vendas de veículos full-size. Mesmo com a grande dificuldade de vagas nas ruas e o altíssimo preço dos estacionamentos, a maior cidade dos Estados Unidos é uma grande vitrine da indústria automotiva com uma impressionante variedade de marcas, modelos e diferentes modais de mobilidade urbana. O New Yorker não abre mão do conforto, segurança e espaço interno dos SUVs, mas também se rende ao mercado cada vez maior da eletrificação, que prioriza emissão zero, energia limpa e economia de combustível, seja na utilização da mobilidade pessoal ou transporte público, através de trens, metrôs e ônibus 100% elétricos. 9 milhões de habitantes. Essa é a população da ilha de Manhattan. Se a gente somar Bronx, Brooklyn, Queens e Staten Island, a população de Nova York atinge a casa dos 24 milhões, mas nem todos os New Yorkers utilizam o próprio veículo para locomoção. Um dos maiores termômetros das montadoras é a leitura correta das grandes cidades e da mobilidade urbana. Uma cidade tão plural como Nova York, que tem no seu espectro demográfico as mais diferentes culturas, raças e estilos de consumidores, passa a ser um fértil campo de pesquisa, transformando a Big Apple num excelente laboratório mercadológico. Ocupando o segundo lugar em vendas globais, com 50 milhões de unidades comercializadas anualmente, os SUVs abocanham 40% do mercado de utilitários esportivos aqui nos Estados Unidos. Os SUVs em alta e mercado premium sem recessão são frutos da facilidade de financiamento, recompra e leasing do 0 km, ferramentas que impulsionam as vendas, o crescimento da produção e redução no desemprego. Com a volta do poder de compra, os norte-americanos deixam de lado a economia de combustível e a eficiência energética para colocarem mais uma vez na garagem das suas casas os carrões. A tendência dos SUVs não é um ponto isolado na curva de vendas, mas uma tendência global e com números cada vez mais expressivos. No Brasil, 40% dos automóveis comercializados são utilitários esportivos e com uma previsão de crescimento, mas ainda bem distante da mobilidade urbana norte-americana. Nova York ligada na tomada. Isso mesmo, a maior cidade dos Estados Unidos apresenta uma gama impressionante de modais elétricos de transporte, seja para entrega de produtos, táxis, serviços de aplicativos ou até mesmo para lazer e praticidade pessoal na locomoção urbana. Globalmente popular, a mobilidade por aplicativo cria uma maior capilaridade entre os usuários norte-americanos, com aumento de players no mercado. Uber e Lyft têm uma meta bem agressiva: eletrificar 100% a sua frota até 2030, o que deve provocar um aumento substancial nos postos de recarga distribuídos pela cidade e que poderão ser compartilhados com veículos em geral. São apenas 68 os postos de recarga rápida em Manhattan e com essa iniciativa, esse número pode subir para a casa dos 1.000 postos. No Central Park, todos os veículos de serviço já são eletrificados e têm à sua disposição uma enorme fileira de postos de recarga muito bem alinhados com a vegetação, sinalizando de maneira bem clara uma folha de árvore, símbolo da emissão zero e proteção ao meio ambiente. Procurando envolvimento ainda maior no universo da eletrificação, a startup Gravity pretende ampliar a percepção tecnológica e aspiracional dos elétricos, além dos carros de Elon Musk, uma icônica marca de superesportivos, através de uma parceria com os emblemáticos táxis amarelos. A empresa, que tem sede aqui em Nova York, tem como objetivo a ampliação de sua frota com a utilização do Tesla Model Y e até mesmo com o SUV esportivo Mustang Mach-E. A startup de Moshe Cohen quer uma frota avançada de veículos elétricos e tecnológicos que impulsionem e revigorem os Yellow Cabs de Nova York. E mais, que provoquem também uma reenergização da cidade que aponta a sua mobilidade para o futuro mais limpo,
Praticando a mesma tarifa dos táxis padrão, os Mustangs e Tesla estarão disponíveis através dos mesmos aplicativos utilizados atualmente. A ideia da Gravity é se tornar uma empresa com uma frota de táxis mais inteligentes, seguros e sustentáveis, utilizando como a principal vitrine a megalópole de Nova York. Com o objetivo de incentivar a compra de veículos elétricos aqui na cidade de Nova York, o governo investiu na instalação de 1.000 novos postos de recarga. Apesar da cidade de Nova York ser um dos principais alvos climáticos do planeta, a evolução da eletrificação ainda é bem pequena por aqui, se comparada a outras cidades norte-americanas. Com somente 3,4% da sua frota eletrificada, a Big Apple perde para Washington, que já opera com 4,4%, Los Angeles, que tem a circulação de 11,9% dos elétricos, e da líder nos Estados Unidos, São Francisco, que tem 22%, com condutores que aderiram ao movimento de emissão zero e energia limpa. O objetivo da Prefeitura de Nova York é subir para 20% a quantidade de veículos elétricos que circulam pela cidade. O investimento de 10 milhões de dólares na infraestrutura elétrica foi feito para impulsionar a circulação de veículos de zero emissão e ausência de ruído, com uma meta de 50% de veículos movidos à energia elétrica, que deve ser atingida até 2025. Esse aporte financeiro já tem endereço certo: a instalação de 50 novos pontos de recarga, cada um com 20 estações de abastecimento rápido. A estimativa é que cada posto carregue 12 mil veículos por semana. A principal intenção dessa iniciativa é tornar o veículo elétrico mais atrativo para o cidadão nova-iorquino, com impactos diretos na conveniência da mobilidade urbana, economia e preservação do meio ambiente. A coordenação do projeto de incentivo à eletrificação da frota de Nova York foi capitaneada pela empresa Con Edison, com planejamento logístico e estudo de viabilidade dos novos postos de recarregamento das baterias. Atraída por esse aumento na infraestrutura da cidade, a Revel foi um dos pioneiros desse mercado e impactados pelo investimento do governo. A exemplo da Uber, a Revel, empresa de mobilidade elétrica sediada no Brooklyn, já conta com 50 Tesla Model YS operando em Manhattan e até mesmo com serviço de transporte de passageiros em scooters. No Brooklyn, a empresa criou um super hub para estacionamento com a conveniência de recarga para 25 carros elétricos de qualquer marca 24 horas por dia. Uma das principais metas do prefeito de Nova York, Bill Blasio, é transformar a maior cidade dos Estados Unidos como referência na briga contra mudanças climáticas do planeta, priorizando pessoas e bem-estar da população. Com esse raio-x na mobilidade norte-americana, da costa oeste ensolarada da Califórnia e da leste com vento gelado de Nova York, o Máquinas na Pan especial de início de ano fica por aqui. Ah, não fica não? Então peraí, que o nosso editor Daniel Pegas separou mais algumas derrapadas para você. Máquinas na Pan. E o nosso roteiro teve início no epicentro das soluções inteligentes. Puta que merda, desculpa, gente. Para que você fique ligado nos Muscle Cars da garagem do Batistinha com Fabiano Mosel. Museu não, né? Puta que pariu. São 5 os modos de condução: Range, City Tour para os amadores e Sport e Track. Sport e Track. São 5 os modos de condução: Range, City e Tour para os amadores e Sport, caralho. Sport e Track. Essa aí vai para derrapada depois, vai para os erros. Vamos lá. Pininfarina Batista, o mais novo carro do mundo em aceleração. O mais novo carro do mundo em aceleração. Tá errado. Alinhou a sua escolha com a mesma preferência da Ludmila Duarte. Diga lá, Malha. Diga mala, puta que pariu. O Pegas vai ter muita coisa para usar nas derrapadas, viu? Mais um pouquinho de texto para mim. Aí, para empurrar essa máquina... Opa, a voz tá...
Ficar na balada dá isso, né? O Mr. Magoo, se quiser a gente aumenta a letra do TP. Oh, essa é a vida, Magoo. Não precisa. Vamos lá. É isso aí, gente. Um super ano pra todos. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.